Olá, o Amarelo é Feio está cá uma vez mais para mais aqui uma opinião sobre o Maluco Beleza, mais uma conversa que houve, e hoje vou seguir aqui um conselho que me foi deixado num comentário na última crítica que fiz e que realmente tinha algum fundamento. Portanto, a pessoa em questão, e agradeço desde já o comentário, a pessoa em questão chamou-me a atenção que realmente as minhas críticas, opiniões, que assim chamo, estavam a tornar-se um pouco em resumos. Ou seja, a última que eu fiz, basicamente o que eu fiz foi um resumo da conversa. Portanto, falei em que tempos é que se falou de que assuntos, e dei muito pouco a minha opinião pessoal sobre a conversa. E realmente eu depois fui rever do início as primeiras críticas que fiz, e realmente eu no início a intenção era mesmo essa, era fazer uma crítica à opinião e dar a minha própria opinião sobre o que é que foi a conversa, mostrar o meu lado crítico sobre o assunto, mas a parte de resumo vinha por acréscimo e neste momento eu estava um pouco a trocar a ordem às coisas e portanto desta vez vou voltar aqui um pouco ao que estava a fazer de início, porque realmente era essa a minha intenção e acabei por começar a mudar sem me perceber. Portanto, a conversa em questão neste momento que vou fazer é da conversa que houve do Rui Unas com o Nuno Gama, portanto que foi o convidado da semana passada. Agora para quem estiver a ver nesta altura em que eu lancei isto, foi a semana passada. Portanto, foi uma conversa muito interessante e muito curiosa. Eu sinceramente conheci o Nuno Gama apenas de nome, portanto sabia que era um estilista, sabia que estava ligado ao mundo da moda, sabia que era um estilista um pouco à parte dos restantes, ou pelo menos era essa a ideia que eu tinha dele e que tenho e que mantenho, aliás, que realmente ele é um pouco à parte, portanto tem umas ideias um pouco diferentes e foge um pouco daquilo que é habitualmente a regra dos estilistas, sem querer estar aqui a generalizar, mas pronto, é natural que o acabemos por fazer. E realmente fiquei surpreendido, portanto não tinha uma opinião sobre ele, portanto não tinha ideia se era boa pessoa, má pessoa, o que é que fazia ao certo, e até porque o mundo da moda nunca foi, interessa-me QB, portanto nunca foi um tema principal para mim, e portanto não fazia a mínima ideia, portanto assumo aqui a minha ignorância e realmente fiquei surpreendido, pronto, porque é uma pessoa muito interessante, com uma história de vida interessante também, e realmente notou-se que foi uma pessoa que tudo aquilo que teve foi com muito esforço e com muita dedicação e com muito mérito, portanto não chegou lá por fazer favores a ninguém, até pelo contrário. Portanto, eles de início começaram a falar um pouco sobre aquela questão do politicamente correto e aquilo que uma pessoa, quando começa a sua carreira no mundo artístico, seja no caso o Rui Unas falou da sua própria experiência como no meio do entretenimento, mas fazendo ali a conversão para o mundo da moda, que acaba por certa forma em alguns pontos por serem dois mundos que se tocam em alguns pontos. Portanto, o Rui Unas deu a sua opinião. Eu sinceramente achei interessante ele puxar esse tema e esse assunto, porque realmente é natural que as pessoas naqueles mundos tenham a tendência de querer parecer o que não são, ou ser politicamente corretos, ou seguir determinados parâmetros que estão pré-definidos só para se, digamos, se encaixarem melhor e para conseguirem subir mais rapidamente. Portanto, o Nuno Gama assumiu logo que de todo não é a prática dele, nem nunca foi, nem nunca será, e realmente achei interessante ele assumir logo isso, e durante toda a conversa notou-se que ele realmente é uma pessoa que não quer saber da opinião dos outros de todo, portanto quer apenas saber que faz o seu papel muito bem e que é muito profissional em tudo o que faz. De seguida, houve ali um breve comentário sobre as novas tendências e a facilidade de expandir novas tendências através das redes sociais.
portanto aquelas questões de pronto, pessoas mais novas ou menos experientes ou que não estão tanto na área da moda, que decidem começar a partilhar fotografias e tendências diferentes, por exemplo no Instagram e assim. Portanto, o Nuno Gama mostrou uma abertura interessante. Por acaso até achei, sinceramente, que ele fosse mostrar-se um pouco contra, porque no geral a maioria das pessoas da área são um pouco contra, porque acham que, digamos, têm aquela ideia pré-concebida que quem não está na área e quem não entende tudo perfeitamente da área da moda não é merecedor de poder partilhar assim tendências e o que acha das coisas da moda. Portanto, achei sinceramente que ele fosse seguir o mesmo padrão, mas não, ele mostrou bastante abertura e mostrou realmente os lados interessantes e menos interessantes de isso acontecer, e realmente também falou, com toda a razão, que no geral isso não acontece só na moda. Portanto, as redes sociais vieram facilitar portanto, o acesso e também os assuntos serem falados por todas as pessoas e não só apenas os especialistas nas áreas. Portanto, foi interessante também. Eles foram falando de várias coisas, portanto. Depois também comentaram, e foi, penso que a parte um pouco mais complicada da conversa, foi falarem do incêndio que houve. Eu não fazia a mínima ideia, sinceramente, do incêndio que houve no Porto, onde o Nuno Gama tem eu penso que na altura, segundo ele explicou, que seria armazém onde se criavam as peças. Portanto, era um edifício inteiro que era a responsabilidade deles e que tinha tudo por coincidência. Penso que o incêndio foi numa altura em que eles tinham recebido material, todo o material, visto que aquilo também era armazém, tinham recebido todo o material para entregar nas lojas, que ele na altura tinha 10, 11 lojas. Portanto, o incêndio foi na pior altura. Ou seja, ardeu tudo e depois foi uma parte até mais emocional da conversa. Foi a primeira vez, portanto o Nuno Gama chorou não, emocionou-se. Notou-se que teve ali imensa dificuldade e entende-se porquê. Mas ficou marcado esta conversa por ter sido o primeiro convidado que realmente teve um momento assim mais emocional. Portanto, o Rui Unas até se notou, ficou um pouco incomodado e constrangido por ter de certa forma provocado a situação, apesar de não ter sido propositado, mas foi realmente emocionante, porque notou-se que foi uma perda muito grande e notou-se também que o Nuno Gama sentiu-se imenso, e que realmente é uma situação que ainda não foi totalmente ultrapassada, apesar disto já ter sido há algum tempo. Depois continuaram a falar, falaram de animais, portanto dos animais de estimação, da perda de animais de estimação. Portanto, de repente esta parte da conversa ficou assim demasiado séria. O Unas até comentou, e com razão, porque de repente ficou ali um ambiente muito pesado, mas lá está, estas conversas são mesmo assim. Portanto, o facto de serem conversas que não são programadas e que se vai falando e vai-se falando do que calha, pronto, aconteceu virar aqui para estes temas mais profundos. O Unas falou também da cadela que perdeu há relativamente pouco tempo. O Nuno Gama disse que tem também uma cadela e também comentou que já é uma cadela que já não vai para nova e que realmente ele já, digamos, todos os dias se despede dela de certa forma, porque sabe que inevitavelmente um dia vai ser a altura. E depois falou também, depois aliviaram um pouco o ambiente, mudaram um pouco de tema e falaram de vários assuntos. E entretanto, depois também, para mais na fase final, depois o Nuno Gama falou que tentou numa determinada fase adotar uma criança e que
portanto depois aquilo não correu como ele queria. Depois houve outras pessoas que adotaram a criança, houve algumas histórias mal contadas, portanto ele depois acrescentou também que realmente na vida dele há sempre assim umas histórias mal contadas que vão acontecendo, portanto umas situações assim mais complicadas que depois eles falaram que vale a pena reverem e verem de que é que eu falo. Pronto, não vou estar aqui a especificar muito nem a resumir muito, e lá está. Portanto, eu penso que desta conversa já dei aqui a opinião. Realmente agradecer novamente a quem deixou o comentário, chamar-me a atenção que realmente eu estava já a tornar isto um pouco em resumos de conversa e a não dar a minha opinião pessoal, que eu penso que é o interessante de fazer uma crítica e dar uma opinião. É isso mesmo, é darmos a nossa própria opinião e dizermos o que é que achamos, sem qualquer problema. Neste caso, por acaso, nesta conversa também concordei com a maioria das coisas que foram feitas e ditas, mas pronto, se algum dia houver algum assunto ou algum tema que eu não seja de acordo, ou alguma reação de convidado que eu acho que não seja correta ou que não seja pelo menos igual à minha maneira de pensar, eu irei contra. Portanto, o facto de gostar muito do projeto Maluco Beleza e de apoiar o máximo possível, não quer dizer que se houver alguma coisa que eu acho que não esteja correta, eu dou a minha opinião. Portanto, direito a ela tenho, e não pensem que só porque o Amarelo é Feio tem alguma ligação com o Maluco Beleza e o facto de gostar muito do projeto, não quer dizer que não fale mal se for necessário. Até agora não tem sido, porque o projeto a todos os níveis tem corrido muitíssimo bem, mas vamos andando, vamos fazendo. Entretanto, eu tenho atrasado um pouco aqui as críticas. Normalmente eu conseguia sempre fazer no dia seguinte, mais tardar. Agora tenho tardado um pouco mais, mas também assim vai saindo o conteúdo com alguma disparidade do conteúdo do Maluco Beleza, e acho que não tem mal nenhum. Entretanto, esta semana eu penso que já vai ser portanto a semana da Silvia Abertos, que é a convidada. Eu penso que já saíram 2 partes, portanto dei uma visita, porque é uma conversa que está a ser interessante, e naturalmente depois quando for a altura eu falarei e farei a minha crítica. Obrigado, e já sabem, portem-se bem, ou pelo menos tentem.